aos moradores do assentamento São Tomé, que fazem parte do programa de agricultura familiar, e ainda para as outras pessoas que fazem plantio de horta. O vereador ressaltou ainda que é favorável ao decreto, mas que a forma do seu cumprimento precisa ser revista, pois o mesmo entregador presta esse tipo de serviço também nas cidades de Bataguaçu, Campo Grande, Dourados e Norlândia. Em todos esses municípios ele tem os pontos de entrega. Lembrou ainda que após consultar 2 advogados, e ambos foram enfáticos ao esclarecer que o entregador não pode ser impedido de realizar as entregas, pois o mesmo tem os pontos fixos para isto. Lembrou também que o vendedor ambulante são aqueles que se instalam na praça por um período ou ainda que saem nas ruas, fazendo propaganda de seus produtos como vendedores de laranja ou de ovos, por exemplo. Fizeram uso ainda os vereadores José Messias de Souza e José Nogueira Martinez, em atendimento ao disposto do artigo 164 do Regimento Interno desta Casa de Lei, e verificando haver quórum para deliberação, o presidente declarou aberta a ordem do dia e comunicou as matérias a serem deliberadas. Dando continuidade, o presidente colocou os pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei complementar, número 07/2020, em discussão. Não havendo nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou os pareceres em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Com a aprovação dos pareceres, o presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura do projeto de lei complementar número 07/2020. Em seguida, o presidente colocou o projeto de lei complementar em discussão. Não havendo nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou em votação o projeto de lei complementar número 07/2020, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção da contribuição para o custeio de iluminação. Pública, COSIPA, aos contribuintes vinculados às unidades consumidoras enquadradas na tarifa social e das outras providências. Sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o presidente colocou os pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei ordinária de autoria do Poder Legislativo, número 01/2020, em discussão. Não havendo nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou os pareceres em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Com a aprovação dos pareceres, o presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a leitura do projeto de lei ordinário de autoria do Poder Legislativo, número 01/2020. Em seguida, o presidente colocou os projetos de lei ordinário em discussão. Fizeram uso da discussão os vereadores Aimé, Monique Castro Lima Garcia, Josué Nogueira Martinez e o senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador a fazer uso da palavra, o presidente colocou em votação o projeto de lei ordinária que dispõe sobre a nomeação do Corpo de Bombeiros Militar de nosso município, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, o presidente colocou os pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei ordinária de autoria do Poder Legislativo, número 02/2020, em discussão. Não havendo nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou os pareceres em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Com a aprovação dos pareceres, o presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a leitura do projeto de lei ordinária de autoria do Poder Legislativo, número 02/2020. Em seguida, o presidente colocou o projeto de lei ordinário em discussão. Fez uso da discussão o vereador Josué Nogueira Martinez. Não havendo mais nenhum vereador a fazer uso da palavra, o presidente colocou em votação o projeto de lei ordinária que dispõe em caráter excepcional sobre a suspensão de cumprimento de obrigações financeiras referente a empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais no âmbito do município de Santa Rita do Pardo e das outras providências, sendo aprovado pela totalidade dos edis presentes. Após cumprir o determinado na ordem do dia nos termos do regimento interno, o presidente declarou encerrada a presente sessão às 20h05. Foi determinada a lavratura da ata que vai por mim assinada e pelos demais vereadores. Sala das Sessões de Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, da Câmara Municipal, vereador Alfeu Cândido, em Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 27 dias do mês de abril do ano de 2020. Coloco a ata em votação. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura do projeto de lei ordinária número 02/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Esse aqui é 02? É, né? Zero dois. Não está na sequência aqui. Aqui, ó. Caminho, solucionando, projeto número 02. Next, projeto de lei ordinário número 06. É um anexo. Ah, tá. É um anexo não. Na altura do Messias aí. Ofício número 336/2020 do Gabinete Santa Rita do Pardo, 28 de abril de 2020. Ao excelentíssimo senhor Rui Fernandes Castelo Branco, presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, do Estado de Mato Grosso do Sul. Objeto: encaminhamento e solicitação de tramitação do projeto de lei número 002, de 27 de abril de 2020. Com os nossos cordiais cumprimentos, nós utilizamos da presente para encaminhar a Vossa Excelência, ilustres pares, o anexo projeto de lei ordinária número 06, de 27 de abril de 2020, que autoriza a Associação Mista dos Pequenos Produtores, Assentamento São Tomé, ANPAST, os equipamentos que mencionem das outras providências, para solicitar de Vossas Excelências e dos distintos pares fazer tramitar e aprovar o projeto de lei em questão, requerendo sua tramitação na forma estatuída na lei orgânica e também no regimento interno desse Poder Legislativo Municipal, solicitando a Vossa Excelência e os distintos pares dessa Casa de Lei sua aprovação à unanimidade na forma da lei. Anteciosamente, Cacildo Dagno Pereira, prefeito. Presidente, tem que dar uma arrumada aqui na minha orelha aqui, porque minha máscara tá. Projeto de lei ordinária número 02/2020, de 27 de abril de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder em regime de comodato para a Associação Mista dos Produtores Assentamento São Tomé Amplast os equipamentos que mencionem das outras providências. O prefeito de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. Apresente o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder em forma e firmar contrato em regime de comodato com a Associação Mista dos Pequenos Produtores Assentamento São Tomé, Amplast, entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ número 06-328-756/1000, contrário, dígito 40. Lote número 48, sem número, quilômetro 20. Assentamento São Tomé. Contrato este sem ônus com a referida entidade, com o objetivo de fornecer meios adequados ao desenvolvimento da agropecuária e da produção da agricultura familiar. Parágrafo único. As obrigações e responsabilidades atribuídas ao comodante e ao comandatário constarão no contrato de comodato a ser firmado e cuja minuta íntegra o anexo único desta lei. Bem desconfortado isso aqui. Artigo 2º. Serão objeto de comodato pelo Poder Executivo Municipal a cedência dos veículos e equipamento. A. Um veículo marca Fiat modelo Dublô, Essence 1.8, ano modelo 2015-2016, placa HTO 2775. Renavan 01064821 399, cor branca. Bicombustível, Flex.
registro de patrimônio número 8972, de propriedade deste município. B. Um arado rotocanteirador, marca CEMAG, usado modelo MC50, série número 31788/89, cor vermelha. Registro de patrimônio número 1026, de propriedade deste município. Uma roçadeira hidráulica central e lateral transdireta de 1,60 m de largura, marca Baldan, usado, modelo RD 1500, de 2 facas, série número 60 236 19 300 1003, cor azul, registro de patrimônio 7185, de propriedade deste município. D. Um equipamento trator de rodas pneumáticas estandarte hidráulico universal, marca Iamar, ano 1989, cor vermelha, diesel, registro de patrimônio número 0700, de propriedade deste município. Artigo 3º. A associação terá que cumprir o que segue sob pena de rescisão do contrato e devolução do equipamento descrito no artigo 1º ao município. A guarda e conservação dos equipamentos, melhor dizendo, A. Guarda e conservação dos equipamentos. B. Uso dos equipamentos para fins agrícolas e escoamento da produção para a sede do município ou as localidades onde hajam destinatários da produção, bem como para uso exclusivo nas atividades essenciais agropecuária precípuas das finalidades estatutárias e de interesse coletivo e da entidade. C. Manter as despesas operacionais dos veículos e equipamentos. D. Aprovar o regimento sobre o uso e custo do serviço. E. Apresentar relatório das atividades envolvidas a cada ano. Parágrafo 1º. Caso a associação resolva rescindir o contrato de comodato, esta deverá comunicar ao município com antecedência mínima de 30 dias, a qual fará vistoria das condições em que se encontra o equipamento cedido, e se esse estiver em condições normais de uso, não haverá indenização alguma. Parágrafo 2º. Caso ficar comprovado que o equipamento cedido estiver sem condições de uso por negligência da comodatária, esta deverá pagar ao município o valor para reparo do equipamento. Parágrafo 3º. Outras obrigações poderão ser impostas à comodatária por ocasião da lavratura do contrato de comodato. Parágrafo 4º. São obrigações e deveres do comodatário: a. Devolver os equipamentos ao término do contrato em condições de uso e funcionando. B. Permitir a vistoria em qualquer tempo de controle interno e externo da administração pública municipal e federal. Artigo 4º. O contrato de comodato terá vigência a partir da data da publicação desta lei até a data de 31 de dezembro de 2025. Parágrafo único. Havendo conveniência e oportunidade para as partes, permanecendo o interesse e a continuidade das atividades envolvidas pela entidade comodatária referida nesta lei, poderá haver, mediante termos expressos, a prorrogação por mais uma vez e por igual período, através de instrumento de aditivo destinado à formalização da prorrogação, que será firmado entre a presidência da entidade e o chefe executivo municipal, devendo ser publicado na imprensa oficial do município o evento instrumento de aditivo ao termo do comodato. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário, entra esta lei em vigor na data da sua publicação. Santa Rita do Parque, Estado do Mato Grosso do Sul, ao 27 de abril de 2020. Cacildo Dargno Pereira, prefeito. Exposições de motivos. Projeto de Lei Ordinária número 02/2020, 27 de abril de 2020. Senhor presidente, nobres vereadoras e vereadores, o projeto de lei em exposição dispõe sobre autorização legislativa destinada à nova celebração de contrato de comodato com a entidade
a que se refere a proposição. A Associação Mista dos Produtores do Assentamento São Tomé, escrita no CNPJ 06-328-756/1000, ao contrário, diz 40, e este município, para a cedência dos implementos e veículos que mencionam. A garantia para a conservação dos bens será prevista no contrato de comodato, bem como as penalidades, caso seja necessário. Ademais, é de público e notório conhecimento de todos, especialmente dos edis que compõem este Poder Legislativo, que é de grande importância a atuação da instituição em questão em nossa comunidade, a qual vem realizando importantes trabalhos de produção de hortifrutis granjeiros, trazendo e tecnificação das atividades de campo, notadamente da agricultura familiar, inaugurando um novo momento no cenário da pequena e família agricultura em nosso município. Notadamente no âmbito do projeto do assentamento São Tomé, onde se situa a associação, sendo hoje os responsáveis por suprir o mercado local e viabilizar condições de fixação com dignidade das famílias no campo, importando assim num divisor de águas na agricultura familiar, notadamente no âmbito daquele assentamento. Importante para a comunidade, mas também para a evolução e o desenvolvimento das atividades dos pequenos produtores, especialmente por quanto atualmente entrega o principal cultivo de hortifruti granjeiro, sendo os maiores produtores de hortaliças e tubérculos, é isso? Bem como os vegetais dessa localidade. Precisando assim do suporte e do apoio do Poder Público Municipal para o implemento do desenvolvimento de suas atividades. Jesus. Assim visa o presente projeto de lei a necessária autorização legislativa para o Poder Executivo ceder em regime de comodato os bens do patrimônio deste município para a associação que menciona, visando a promoção da agricultura familiar e havendo adequada a distinção dos referidos equipamentos. A garantia para a conservação do equipamento está inclusa neste projeto de lei, bem como as suas penalidades, caso ela seja necessária. Já foram realizadas várias reuniões com os produtores da associação, estando os mesmos cientes das suas responsabilidades do comodato do equipamento. O município o município tem relevante atuação na agricultura familiar com propriedades de dimensões pequenas e para o processo de diversificação em busca de novas alternativas de produção e renda aos agricultores, para a produção de hortaliças, vegetais e frutas, bem como das demais culturas consumidas em nossa localidade. É essencial que haja diversificação e a expansão dessas atividades, de modo a evitar que esses alimentos sejam importados dos Ceasas de Campo Grande ou Presidente Prudente, como hoje ainda acontece, e que propiciará à nossa população a igualdade e o acesso a alimentos cada vez mais frescos e melhores, porquanto reduzirá significativamente o tempo entre a colheita e a chegada à mesa do consumidor final. Sendo, em última análise, também importante para diversificar as opções de alimentos para o nosso povo. O maquinário servirá de suporte para as mais diferentes atividades nas propriedades, como o plantio das culturas, distribuições de adubos orgânicos, atividades que demandem em melhorias, como a perfuração de solo para plantio de frutíferas, cercamento, melhor dizendo, colheita de forragem, além ainda com o veículo dublô, de importante meio de escoamento da produção, bem como de instrumento para aquisição de insumos e o adequado instrumento para subsidiar o desenvolvimento das atividades que se visa incrementar com esta medida. Logo, o grande objetivo é o alavancamento do desenvolvimento, a diversificação e a produção das pequenas propriedades, como também a qualidade de vida das famílias, fatores esses que serão revertidos em benefícios econômicos do nosso povo, através da agregação de renda de pequenos produtores, o que se traduzirá
em melhora na qualidade de vida dos membros familiares que residem no campo e atuam nesse importante segmento da agricultura familiar em nosso município. A colocação de maquinários e implementos à disposição de pequenos produtores com certeza será um apoio incontestável à diversificação, aumento da produção agrícola e geração de renda e a permanência do produtor no meio rural. Portanto, considerando o exposto e sendo dispensados mais esclarecimentos justificativos para expor as razões pelas quais fomos convencidos a encaminhar a este legislativo a proposição em tela, sendo indispensável a colaboração do poder público para tanto, sendo esses os motivos quais nos levam a submeter o presente projeto de lei à imprescindível aprovação dos ilustres membros dessa respeitável Casa de Lei e requer que a sua tramitação se processe nos termos da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno dessa Casa, pedindo sua aprovação na forma da lei. Gabinete do Prefeito, 27 de abril de 2020. Cacildo Naim Pereira, prefeito. Anexo tem um contrato aqui de comodato, já assinado pelo prefeito. Interessante. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei ordinária número 017/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Senhor presidente, tem aqui um anexo aqui do projeto de lei. Vai ser lido ou passa para os pareceres? Umas 4 folhas. Lê na próxima? Lê, né? Na hora antes da votação, se for. Tá bom, então tá. É. Resultado da votação do relatório. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 09/2020. Referente ao projeto de lei ordinária número 017, de 4 de dezembro de 2020. Nós, integrantes desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião no dia 15 de abril de 2020, opinamos no mérito pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e pela tramitação do projeto de lei número 017/2019, de 2 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1006/2009, de 1º de dezembro de 2009, que regulamenta a planta genérica de valores dos imóveis rurais, tabela valor hectare do município de Santa Rita do Pardo, MS, define as micro-regiões e das outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala de reuniões, Sérgio Antônio Braguin, 15 de abril de 2020. Josué Nogueira Martinez, presidente. José Messias de Souza, vice. Antônio Coral Costa, secretário. Senhor presidente, é o mesmo teor, só que assinam a Comissão de Finanças e Orçamento, Antônio Coral Costa, Tereza e Josué. Questão de ordem, senhor presidente. O nobre secretário leu 4 de dezembro de 2020, no início do parecer. O parecer? O parecer é 9 de 2020, mas o projeto ele é de 17 de 2019. Se foi lido 4 de dezembro de 2020, a data do parecer. Não, o parecer foi lido mesmo. Além de estar lido, está escrito aqui também. Está lido o parecer. Vai corrigir só a data? Obrigado, vereador. Peço ao primeiro secretário que
Constitui a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei ordinária número 001/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Você quer que lê algum parecer? Projeto, né? Tem mais parecer aqui. Não, simplesmente o projeto não está aqui, ó, ao parecer. Cátia. Está pedindo para ler um parecer e ele não está aqui na pauta. Isso aí não precisa ler, já foi aprovado. Desculpa, secretário, foi um erro aqui. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura de duas portarias desse legislativo. Portaria número 23, de 4 de maio de 2020. Dispõe sobre a reformulação das comissões permanentes da Câmara Municipal, exercício 2020 e das outras providências. O presidente da Câmara de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, considerando o disposto na Lei Orgânica Municipal, artigo 79 e seguintes, e o disposto no regimento interno, em especial os artigos 56, 57, 58 e seguintes, considerando a troca de partidos de alguns vereadores amparados pela Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, artigo 22, dígito A, inciso 3º, resolve. Artigo 1º, reconstituir as comissões permanentes da Câmara Municipal para atuarem até 31 de dezembro de 2020. Artigo 2º. As comissões serão compostas da seguinte forma. Parágrafo 1º. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação será composta pelos vereadores Cleodenir de Ferreira de Freitas, MDB, Josué Nogueira Martinez, PSD, Tereza de Jesus da Silva Souza, DEM, suplente Antônio Coral Costa, PSD. Parágrafo 2º. A Comissão de Finanças e Orçamento será composta pelos vereadores Antônio Coral Costa, PSD, João Freire Leite, MDB, Tereza de Jesus da Silva Souza, DEM, suplente Josué Nogueira Martinez, PSD. Parágrafo 3º. A Comissão de Serviços e Obras Públicas será composta pelos vereadores José Messias de Souza, DEM, Josué Nogueira Martinez, PSD, Luiz Carlos do Prado Rodrigues, do Podemos, suplente João Freire Leite, MDB. Parágrafo 4º. As comissões de Educação, Saúde e Assistência Social será composta pelos vereadores Antônio Coral Costa, Cleodenir de Ferreira de Freitas, Tereza de Jesus da Silva Souza, melhor dizendo, Antônio Coral Costa, PSD, Cleodenir de Ferreira de Freitas, MDB, Tereza de Jesus da Silva Souza, DEM, suplente Luiz Carlos do Prado Rodrigues, do Podemos. Parágrafo 5º. A Comissão de Títulos, Homenagem e Honraria será composta pelos vereadores Aimee Monique Castro Lima Garcia, MDB, José Messias de Souza, DEM, Luiz Carlos do Prado Rodrigues, do Podemos, suplente Tereza de Jesus da Silva Souza, do DEM. Parágrafo 6º. A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura, Pecuária e Turismo será composta pelos vereadores Antônio Coral Costa, PSD, João Freire Leite, MDB, José Messias de Souza, DEM, suplente Aimee Monique Castro Lima Garcia, MDB. Parágrafo 7º. A Comissão de Meio Ambiente será composta pelos vereadores
Aimee Monique Castro Lima Garcia, MDB, Luiz Carlos do Prado Rodrigues, do Podemos, José Messias de Souza, do Demo, e suplente Antônio Coral Costa, do PST. Parágrafo 8º. A Comissão de Direitos Humanos será composta pelos vereadores Aimee Monique Castro Lima Garcia, MDB, Josué Nogueira Martinez, PSD, Luiz Carlos do Prado, do Podemos, suplente José Messias de Souza, do DEM. Parágrafo 9. A Comissão de Ética será composta pelos vereadores Antônio Coral Costa, PSD, João Freire Leite, MDB, José Messias de Souza, DEM, suplente Luiz Carlos do Prado, do Podemos. Artigo 3º. Os vereadores nomeados para as comissões deverão reunir-se para eleger o presidente, vice-presidente e membro, apresentar a esta presidência o mais breve possível a devida formação através de ofício. Artigo 4º. As comissões ora instituídas têm por objetivo estudar, investigar e apresentar conclusões ou sugestões sobre as matérias submetidas à sua apreciação. Artigo 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Presidência do Poder Legislativo Municipal de Santa Rita do Pardo, MS, Estado do Mato Grosso do Sul, 4 de maio de 2020. Registra, publica, cumpra-se. Rui Fernandes Castelo Branco, presidente. Josué Nogueira Martinez, primeiro secretário. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura de alguns ofícios constantes na pauta. Tem mais uma portaria, senhor presidente. Oi, desculpa. Portaria número 024, de 4 de maio de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, nas uso das atribuições que são legais, considerando os decretos municipais número 066/0, melhor dizendo, 066,070,078 e 87/2020. Considerando a necessidade de intensificar as medidas de prevenção para evitar a proliferação do novo coronavírus, considerando a competência e a necessidade do Poder Legislativo Municipal em deliberar matérias de interesse da municipalidade. Resolve. Artigo 1º. Suspender temporariamente, até o dia 15 de maio de 2020, o atendimento presencial ao público na sede da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, devendo haver trabalho interno em alguns setores, sendo que os servidores terão que trabalhar de forma escalonária para andamento dos trabalhos indispensáveis, respeitando as regras vigentes de distanciamento em virtude da pandemia do novo coronavírus. Artigo 2º. Durante o período mencionado no artigo anterior, os protocolos serão recebidos na sede do Poder Legislativo Municipal de segunda a sexta-feira somente das 7 horas às 11 horas. Artigo 3º. As sessões ordinárias acontecerão conforme disposto no artigo 156 do Regimento Interno. Em razão do espaço físico da Câmara, durante o período supracitado, serão restritamente aos vereadores, servidores do Legislativo e, no máximo, até 10 cidadãos que desejam prestigiá-la, devendo ser respeitadas as regras vigentes de distanciamento. Artigo 3º. As comissões permanentes se reunirão, quando necessário, curvando as recomendações de prevenção da Organização Mundial de Saúde, OMS, e suas adjacentes, bem como as normas vigentes. Artigo 4º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete da Presidência do Poder Legislativo Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul, 4 de maio de 2020. Registra, publica, cumpre-se. Rui Fernandes Castelo Branco, presidente. Registrado e publicado, fixado no mural localizado no ato da Câmara Municipal na data acima especificada. Josué Nogueira Martinez, primeiro secretário. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura de alguns ofícios constantes na pauta. Ofício número 354, 2020, SEAGE Gabi. Santa Rita do Pardo, MS, 4 de maio de 2020. Ao excelentíssimo senhor Rui Fernandes Castelo Branco, presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo. Com os nossos cordiais cumprimentos, nos servimos do presente para a especial finalidade de agradecer notavelmente aos ilustres edis municipais
pela parceria com o Poder Executivo, que devido à situação da emergência em saúde pública que o mundo se encontra com a pandemia do coronavírus Covid-19, pensando na saúde da população santarritense, devolveu aos cofres públicos o valor de R$114 mil de sobras de recurso, e com a referida devolução foi possível que o Poder Executivo destinasse a referida sobra para a Secretaria de Saúde e adquirisse 3 ventiladores eletrônicos para atender pacientes que eventualmente necessitarem dos aparelhos devido à pandemia do coronavírus. Venho respeitosamente mais uma vez agradecer a colaboração dos nobres vereadores e vereadoras em colaborar com o Executivo em atender necessidades do cidadão deste município, razão pela qual expresso meus sinceros agradecimentos ao Poder Legislativo Municipal. Respeitosamente, Cacildo Dagno Pereira, prefeito. Não tem mais. Ofício número 019/2020 do Gabinete Vereador, Santa Rita do Pardo, MS, 4 de maio de 2020. Excelentíssimo senhor Cacildo Dagno Pereira, prefeito municipal, Santa Rita do Pardo, MS. Assunto: retorno da jornada de 6 horas de trabalho. Senhor prefeito, vimos por meio deste encaminhar para a vossa apreciação e solicitação da redução da jornada diária de trabalho dos servidores públicos do município de Santa Rita do Pardo, de 8 horas atualmente para 6 horas. Essa solicitação faz necessário levando em consideração a pandemia de Covid-19 que enfrentamos atualmente, que levou à expressiva redução do trabalho dos servidores, pois com o fechamento do atendimento ao público ficou apenas o trabalho interno a ser realizado, deixando assim uma lacuna no tempo ocioso, se tornando desnecessário a atual carga horária de trabalho, vindo assim com a redução trazer economia aos cofres públicos. Assim consideramos que não existe nenhum impedimento jurídico à revisão da carga horária dos servidores públicos municipal. Na oportunidade, renovamos nossas considerações, renovamos nossas considerações e colocamos-nos à disposição de Vossa Senhoria para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Tereza de Jesus da Silva Souza, vice-presidente, Rui Fernandes Castelo Branco, presidente, José Nogueira Martinez, líder do prefeito, Antônio Coral Costa, segundo secretário, e José Messias de Souza, vereador. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura das indicações em pauta. Indicação, número 9. Autor Rui Fernandes Castelo Branco. Indicamos a mesa na forma regimental que seja encaminhado expediente com mensagem de cópia ao excelentíssimo senhor Cacildo Dagno Pereira, prefeito municipal, no sentido de solicitar a implantação de internet sem fio, Wi-Fi, gratuita na Praça da Bíblia e área de lazer. Sala das Sessões Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, 17 de março de 2020. Justificativa. Sabendo que a internet hoje é um eficaz meio de informativo e comunicação, e pensando em formas de oferecer esse serviço com qualidade e gratuidade para a população, apresento a presente indicação. O atendimento dessa estaria democratizando ainda mais o acesso a essa importante ferramenta, sendo também um grande avanço para a inclusão digital dos jovens e demais frequentadores destes locais de maior aglomeração em nossa cidade. Vale lembrar que cidades vizinhas como Bataguaçu e Brasília disponibilizam tal serviço, melhorando a qualidade de vida da população no que tange a facilidade na acessibilidade para usufruir do serviço. Na certeza de contar com vossa colaboração, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração. Rui Fernandes Castelo Branco, vereador presidente. Indicação número 10, autor Luiz Carlos do Prado Rodrigues e outros. Indicamos a mesa na forma regimental que seja encaminhado expediente com mensagem de cópia ao excelentíssimo senhor prefeito Cacildo Dagno Pereira, no sentido de que realize a aquisição de no mínimo 2
ventiladores pulmonares para que sejam utilizados no Hospital Nossa Senhora Perpétuo Socorro, em caráter de urgência, tendo em vista a pandemia do Covid-19. Segue justificativo em anexo. Sala das Sessões Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, 13 de abril de 2020. Luiz Carlos do Prado Rodrigues, vereador, autor. Cleodenide Ferreira de Freitas, vereador. Aimee Monique Castro Lima, vereadora. João Freire Leite, vereador. Justificativa de indicação. Assunto: aquisição de ventiladores pulmonar, pandemia Covid-19. Solicitamos a Vossa Excelência, em caráter de urgência, intensifique as tratativas junto ao Poder Executivo Municipal, com o objetivo de realizar a aquisição de, no mínimo, 2 ventiladores pulmonares e demais equipamentos necessários para, se houver necessidade, atender qualquer pessoa que seja acometida ao vírus Covid-19 em nosso município. Não precisamos aqui discorrer sobre a pandemia que assola o mundo, originário na China. Temos que ser ágeis para enfrentar essa moléstia e se utilizar dos meios recomendados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e Ministério da Saúde, que podem salvar vidas. Além do mais, o município goza de momentos financeiros confortáveis, pois há nos cofres públicos cerca de 37 milhões de reais oriundos da indenização da CESP. Isso porque nós não temos informações se foram utilizados esses recursos. Caso o Poder Executivo venha com desculpas evasivas, injustificáveis, e dado a seriedade que o caso requer, possamos sugerir a essa presidência que antecipe devolução de 12º, ou seja, o saldo que houver, ressalvando o planejamento orçamentário desta Casa de Lei. Ressalvando o planejamento orçamentário dessa Casa de Leis, e recomende ao Poder Executivo que utilize o montante devolvido para a aquisição dos tal desejáveis ventiladores pulmonares utilizados pela medicina no combate ao Covid-19. Registra-se que é o mínimo que podemos fazer nesse momento crítico mundial. Certo de contarmos com Vossa Excelência no pronto atendimento da solicitação em pauta, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Sem mais para o momento, Santa Rita do Pardo, MS, 13 de abril de 2020. Luiz Carlos do Prado Rodrigues, vereador autor. Cleodenide Ferreira de Freitas, vereador. Aimee Monique Castro Lima, vereadora. E João Freire Leite, vereador. Tem mais? Tem mais 5. Indicação, número 11. Autor, Josué Nogueira Martinez. Indicação. Indicamos a mesa na forma regimental que seja encaminhado expediente com mensagem de cópia ao excelentíssimo senhor Cacildo Dagno Pereira, prefeito municipal, no sentido de credenciar empresas para atender exames listados na justificativa e ou encaminhar um projeto de lei visando cobrir despesas desses exames. Sala das Sessões Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, 16 de abril de 2020. Justificativa. Essa indicação se faz necessária tendo em vista a necessidade da população santarritense na busca por exames médicos que hoje não se encontra disponível para ser realizado no nosso município, havendo a necessidade de contratação de empresas externas, o qual é o objetivo dessa solicitação, que seja feito credenciamento das mesmas que atendem os seguintes exames ou possam encaminhar um projeto de lei para essa Casa de Lei, visando cobrir as despesas desses exames. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia geral, Doppler, ultrassonografia obstétrica, morfológica em 3D, 4D, raio-x 100% digital, mamografia 100% digital, densitometria óssea, eletroneuromiografia, eletroencefalograma, colonoscopia, colgoscopia, endoscopia, biópsia, ecocardiograma, cintilografia, miocárdio, cateterismo, ultrassom endovaginal, pélvico, pescoço, joelho, punho, obstetra, abdômen,
e abdômen total, espirometria, teste de esforço ou teste ergométrico e urotomografia computadorizada. Na certeza de contar com vossa colaboração, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Josué Nogueira Martinez, autor. Indicação número 13. Autora, vereadora Tereza de Jesus da Silva Souza. Indicação. Indicamos a mesma forma regimental que seja encaminhado expediente com mensagem de cópia ao excelentíssimo senhor Cacildo Dagno Pereira, prefeito municipal, no sentido de efetuar o patrulhamento da estrada Julião Maia até o trevo de Bataguaçu. Sala das Sessões, Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, 20 de abril de 2020. Justificativa. A presente indicação se faz necessária para atender a solicitação dos moradores e usuários daquela estrada, visando atender os produtores rurais daquela região. Ressaltamos também que o principal acesso a diversos lotes e a estrada encontra-se em péssimas condições de traficabilidade. Diante dessa premissa, torna-se extremamente necessário o reparo imediato daquela estrada, garantindo passagem dos veículos e a boa circulação da população. Na certeza de contarmos com vossa colaboração, reiteramos nosso protesto de elevada estima e consideração. Tereza de Jesus da Silva Souza, vereadora. Indicação número 14, autor Luiz Carlos do Prado Rodrigues. Indicação. Indicamos a mesa na forma regimental que seja encaminhado expediente com mensagem de cópia ao excelentíssimo senhor Cacildo Dagno Pereira, prefeito municipal, no sentido de efetuar a reforma completa do cemitério municipal. Sala das Sessões, Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, 30 de abril de 2020. Justificativo. A reapresentação dessa indicação, datada de 20 de fevereiro de 2019, sobre o número 22/2019, tem o objetivo de reforçar o pedido em questão, uma vez que o cemitério se encontra em péssimas condições, sendo necessário diversos reparos conforme segue: arruamento entre os túmulos, instalações de água encanada em todo o espaço e furação de poço artesiano. Construção de cobertura contemplada com banheiros, instalação de energia elétrica e iluminação no interior do cemitério. Reforma total da entrada e o muro às margens do cemitério. Os itens acima mencionados fazem parte de uma estrutura básica e necessária para o bom atendimento aos munícipes, quando da necessidade de utilização do espaço para o sepultamento de um ente querido. Na certeza de contar com vossa colaboração, reiteramos nosso protesto de elevada estima e consideração. Luiz Carlos do Prado Rodrigues, vereador. Indicação número 15, autor Luiz Carlos do Prado Rodrigues. Indicação. Indicamos a mesa na forma regimental que seja encaminhado expediente com mensagem de cópia ao excelentíssimo senhor Cacildo Dagno Pereira, prefeito municipal, no sentido de viabilizar reforma da ponte sobre o córrego Ribeirão São Pedro, localizada junto à estrada que dê acesso à Fazenda Santo Antônio, em aproximados 4 quilômetros da rodovia 338, município de Santa Rita do Pardo MS. Sala das Sessões, Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, 30 de abril de 2020. Justificativo. Essa indicação se faz necessária tendo em vista que o fluxo de veículos de pequenos e grandes porte é constante naquela região, considerando, sobretudo, que a atual ponte de madeira encontra-se em situação de precariedade, aumentando assim o risco de acidentes no local, sendo ainda utilizada pelo transporte escolar. Na certeza de contarmos com a vossa colaboração, reiteramos nosso protesto de elevada estima e consideração. Luiz Carlos do Prado Rodrigues, vereador. Indicação número 016, autor Luiz Carlos do Prado Rodrigues. Indicação. Indicamos a mesa na forma regimental que seja encaminhado expediente com mensagem de cópia ao excelentíssimo senhor Cacildo Dagno Pereira, prefeito municipal, no sentido de viabilizar a reforma da ponte sobre o córrego Esplanada, localizada na estrada Julião Maia, próxima à entrada da Fazenda Ideal, em aproximados 52 quilômetros da sede do município. Sala das Sessões, Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, 30 de abril de 2020. Justificativa. Esta indicação se faz necessária tendo em vista que o fluxo de veículos de pequeno e grande porte é constante naquela região, considerando, sobretudo, que a atual ponte de madeira encontra-se em situações de precariedade, aumentando assim o risco de acidentes no local, sendo ainda utilizada pelo transporte escolar. Na certeza de contarmos com a vossa colaboração, reiteramos nosso protesto de elevada estima e consideração.
Luiz Carlos do Prado Rodrigues, vereador. Indicação número 17, autor Luiz Carlos do Prado Rodrigues. Indicação: indicamos a mesa na forma regimental que seja encaminhado expediente com mensagem de cópia ao excelentíssimo senhor Cacildo Dagno Pereira, prefeito municipal, no sentido de efetuar um mapeamento e também expansão do cemitério municipal. Sala das Sessões, Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, 30 de abril de 2020. Justificativa: a reapresentação dessa indicação, datada de 20 de fevereiro de 2019, sobre o número 020/2019, se faz necessária, tendo em vista que o cemitério municipal possui apenas registro interno com anotações do zelador, e que o zelador do local, o senhor Geraldo Figueiredo, tenha o conhecimento suficiente para orientar um mapeamento com as devidas identificações daqueles túmulos que não possuem qualquer identificação. Outro ponto que merece atenção é a expansão do mesmo, uma vez que o espaço atual está no limite de sua capacidade e somos sabedores que há área suficiente para essa expansão. Na certeza de contarmos com a vossa colaboração, reiteramos nosso protesto de elevada estima e consideração. Luiz Carlos do Prado Rodrigues, vereador. Em conformidade com o disposto no artigo 63 do nosso regimento interno, deixa a palavra livre aos senhores vereadores. Para quem queira fazer uso. Lembrando que o tempo máximo é de 5 minutos para cada vereador. Faça suas inscrições junto ao primeiro secretário. E pedir que seus vereadores façam a leitura dos seus assentos. Leitura não há. Use a palavra livre. Dominique? Ninguém vai? Não, ninguém vai. Não. Com a palavra, vereador Antônio Coral Costa. Com a palavra, vereador Tereza. Só tem 10 minutos, vereadora. Messias vai? Não? Boa noite a todos. Cumprimento meus colegas vereadores, vereadora aqui presente. Eu quero dizer o seguinte: nós tivemos um recurso, né, do Zé Teixeira. Eu quero aqui ler o ofício. Campo Grande, 24 de abril de 2020. Senhor Prefeito, considerando o decreto 15.391, 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas no âmbito da administração pública do Estado de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da doença Covid-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Considerando o disposto no inciso 2 do artigo 11 do decreto 15.391, 16 de março de 2020, o qual dispõe o SES deverá divulgar as ações contidas no Plano Estadual de Contingência contra o Coronavírus. As medidas normativas do Centro de Operação de Emergência, COE, MS, considerando a Resolução 14-SES, de 22 de março de 2020, que institui o Centro Operacional de Emergência, COE, MS, referente ao novo coronavírus, de caráter emergencial, para auxílio e definições de diretrizes para vigilância preventiva de controle, considerando que a pandemia do coronavírus, como já informamos em nosso plano contingente do Estado de Mato Grosso do Sul, não terá um serviço único específico para atendimento à Covid, mas assim todos os pontos de assistência de saúde, desde a atenção primária até a atenção hospitalar, conforme o grau de comprometimento que os pacientes serão referenciados dos serviços de saúde mais complexo, conforme a gravidade, pela regulamentação em parceria com o Serviço Estadual. Considerando a portaria número 774, de 9/4 de 2020, a resolução de 23 CIB,
disponibilizar um recurso financeiro aos 79 municípios para auxiliar o custeio das ações de serviço de enfrentamento ao Covid-19. Informamos que foram liberados 80 mil a fonte de recurso estadual, também a ser tão somente disponibilizado ao custeio as ações de serviço do enfrentamento do Covid-19. Cabe nós ressaltar que as compras do IPIs têm se mostrado um desafio, pois as empresas nacionais e internacionais não possuem estoque para pronta entrega. Portanto, recomendamos o planejamento de compra seja prioridade da gestão municipal. Eu estou falando isso porque hoje eu conversei com o prefeito e ele disse o seguinte, que parece que vai demorar uns 2 meses para chegar esses equipamentos, né? Então, a gente fica nervoso porque a gente tem... Pedir a Deus que não aconteça em Santa Rita, mas se acontecer, a gente está preparado, né? Eu fui até a licitação e a menina disse que os IPIs estão já está pronto, já pediu já, então a gente fica preocupado com isso, né? A gente está em Santa Rita e preocupado. Outra preocupação nossa, eu fiz também um ofício hoje, protocolei lá junto com o prefeito, dizendo para ele que não voltasse às 8 horas, né? Que viesse às 6 horas, porque tem muita gente que, quem está na escola, está 8 horas sem fazer nada, né? Então, só cumprindo horário. Então, eu acho que não tem essa necessidade. Mas, de antemão, no primeiro momento, ele já disse que não, né? Porque tem muito serviço da prefeitura. Mas cabe a nós, vereador, eu acho que como a gente sabe que não está fácil, que essa doença não é brincadeira, a gente está conversando com ele para voltar às 6 horas. Eu sei que tem muito setor que não pode ficar às 6 horas trabalhando, às 8 horas, às 6 horas, mas tem muito setor que pode ainda estar trabalhando às 6 horas. É isso que eu peço aos colegas vereadores. Falar também da minha indicação, da Julião Maia, não foi lida, acho que já começaram a fazer, porque não foi lida, mas eu já tinha feito a indicação, já estava aqui na Câmara também, a indicação. E é isso. Quero agradecer a presença de todos e muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Josué. Senhor presidente, gostaria de ser filmado aqui, pois dá uma editada na minha fala, tá? Eu encaminhei, não sei se os senhores já viram, uma publicação, eu encaminhei para a secretária de saúde para ver a autenticidade, porque diz assim, ó, Prefeitura de Braslândia, quem já viu essa... A Secretaria Municipal de Saúde informa que, se caso Braslândia tiver a necessidade de atendimento de UTI para a Covid-19, serão encaminhados para o município de Bataguaçu. A decisão é da Comissão Intergestora Bipartite CIB, órgão de instância colegiada que decide sobre os atendimentos do Sistema Único de Saúde, SUS. Em uma reunião realizada na última quinta-feira, 30, em Campo Grande, com isso a decisão é que a descentralização do atendimento não sobrecarregue os leitos de unidades de terapia intensiva UTI para o tratamento de Covid-19. Somente em Três Lagoas é que só atenderá somente os municípios de Água Clara e Silvíria. Além de Braslândia, Bataguaçu atenderá também os pacientes de Santa Rita do Pardo. Então, com essa nota, eu encaminhei para a secretária e estou aguardando a resposta para ver que daí há uma opção, né, de nosso pessoal ser atendido em Bataguaçu. É muito bom essa notícia, né? E porque Bataguaçu, se assim decidiu essa reunião, é porque está bem mais preparado que Braslândia e Santa Rita. A Subsecretaria da Juventude lança a plataforma de cursos gratuitos e qualificação profissional. Nós estaremos aí gravando uma informação para conhecimento de todos, que são vários cursos super importantes,
com um certificado. A subsecretaria é um órgão do governo do Estado, que tem como presidente o Ian Leal, que já esteve aqui em Santa Rita do Pardo, né, ministrando o curso. Vou pedir para os colegas receber, para divulgar, né, se for necessário, se tiver alguém que tem interesse, sobre essa qualificação profissional através de plataforma, né? Senhor presidente, são essas as informações que eu gostaria de passar. Outra coisa é sobre a minha indicação. Eu acho super importante essa indicação que eu fiz, que nós vemos a fila aí de ressonância, outros exames, e muitas pessoas não conseguem, né, ser atendido pelo SUS. E conversando com o prefeito, juntamente com o assessor jurídico, há uma grande possibilidade. Conversei também com a secretária municipal de saúde, a Gabi, conversei também, que faz o credenciamento também, a Silvana Gomes, e uma demanda muito forte, muito grande, e a gente vê que muitas pessoas, atendidas em Epitácio, Prudente, outras localidades, mesmo que conseguem o deslocamento, muitos deles têm que fazer financiamento. Já são pessoas de recursos precários e são submetidos aí, e sendo que o município tem condições de atender, né, essa demanda, principalmente o nosso funcionalismo público também, de uma forma, ele não é atendido por um plano de saúde, e nós já tentamos por várias vezes, trouxemos nessa Casa de Leis várias empresas, né, para ser ouvida aqui junto com o secretário do prefeito, e ainda não foi efetivado nenhum plano de saúde. Eu creio que os vereadores são sabedores, porque são procurados, né, para esses atendimentos, e nada mais justo o município bancar essas condições, porque haja visto receita e haja visto não é problema para o nosso município. Então o prefeito tem entendido isso aí, a gente vai estar buscando novamente até ser concretizado, ver as possibilidades, se precisa de autorização legislativa, se a gente vai se empenhar. Além da indicação, a gente vai correr atrás para ver se consegue a efetivação. Então, é isso que a gente propôs para o prefeito, e sei que a demanda é grande, de ressonância principalmente, e nós podemos atender essa demanda e não ficar à mercê de 5 meses, 6 meses, ou até mesmo nós estar bancando com um recurso próprio do nosso recurso. Muitas vezes a gente sabe, né, que o vereador também ajuda a população nesse sentido. Senhor presidente, são essas informações que eu levo para a população de Santa Rita do Pardo. Passando a ordem do dia, em atendimento ao artigo 64 do nosso regimento interno, determina o primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores, para que possamos iniciar a ordem do dia. Antônio Coral Costa. Cleudenide Ferreira de Freitas. Presente. Aimee Monique Castro Lima Garcia. João Freire Leite. Presente. José Messias de Souza. Presente. Josué Nogueira Martinez, presente. Luiz Carlos do Prado Rodrigues. Rui Fernandes Castelo Branco. Presente. Tereza de Jesus da Silva Souza. Declaro aberta a ordem do dia e comunico as matérias a ser deliberadas. Discussão e votação dos pareceres referente ao projeto de lei ordinária número 017/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Discussão e votação do projeto de lei ordinária de autoria do Poder Executivo Municipal 017/2019. Coloco os pareceres das comissões permanentes referentes ao projeto de lei ordinária 017/2019 em discussão. Não havendo discussão, coloco os pareceres em votação. De parecer. Com a palavra a vereadora Aimee Monique.
Boa noite aos presentes. Até uma nota de esclarecimento que o projeto de lei 017 de 2019, que trata sobre a alteração da Lei Municipal de 1006 de 2009, que está colocado na pauta para votação hoje, no meu entendimento, a votação fica prejudicada, senhor líder do prefeito, que terá a oportunidade de estar discutindo, porque nós recebemos agora na sessão a tabela que é anexa ao projeto. Para que a gente possa dar um parecer e até uma votação sensata a respeito disso, ainda mais quando se trata de valores, teria que ter tido pelo menos a leitura em sessão da tabela que foi anexada hoje, que nós recebemos nesse dia 4 em sessão. E uma outra discussão, como ele se dispõe, o projeto de lei que trata os pareceres, dispõe da alteração da Lei Municipal de 1006 de 2009, teríamos que ter acesso a essa legislação. E essa legislação não está acessível ao portal da Prefeitura e nem ao portal da Transparência. Quando você digita o número 1006 de 2009, aparece a lei que nós aprovamos semanas anteriores a respeito da reformulação do plano de cargo e carreira, em que inclui o cargo de agrônomo, que foi agora de 2020. O que se torna prejudicada a análise, principalmente uma votação agora que vai alterar valores em relação ao ITBI, e a gente não se sente, aí não me sinto à vontade de estar votando, principalmente nos pareceres, e pedir para que os vereadores deem uma analisada e uma olhada, principalmente nessa falta de leitura. E solicito aos colegas vereadores que votem contra, se permanecer os pareceres para leitura. O parecer continua a discussão. Não havendo discussão, coloco os pareceres em votação. Os favoráveis permaneçam na comissão, os contrários se manifestem. Declaro aprovado por 5 votos favoráveis contra 4 contrários. Com a aprovação dos pareceres, solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura do projeto de lei ordinária número 017/2019. Senhor presidente, o projeto foi lido. Só não foi lido a diligência que Vossa Excelência efetuou, então, que é o que a vereadora mencionou. O encaminhamento do anexo 2, que praticamente é um mapa, né? Não é isso? Isto, 1 e o 2. Seria, então, a leitura do ofício, senhor presidente. Ofício número 338/2020, CAG GAB. Santa Rita do Pardo, MS, 28 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor Rui Fernandes Castelo Branco, presidente da Câmara Municipal, nesta assunto. Resposta ao ofício número 026/2020. Com os nossos cordiais cumprimentos, nos servimos o presente para especial finalidade de encaminhar em anexo a este ofício, em atendimento à solicitação do ilustre vereador Rui Fernandes Castelo Branco, presidente do Poder Legislativo, segue o anexo 1 e 2 sobre a alteração da Lei Municipal número 1006/2009. Sem mais por um momento, colocamos à disposição de Vossa Excelência e dos ilustres edis municipais para prestar quaisquer informações que se fizerem necessário, e nesse interim renovamos os protestos de elevada estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Cacildo Dagno Pereira, o prefeito municipal. Os anexos todos os vereadores têm. Tem, né? Agora tem. Coloco o projeto de lei ordinário número 017/2019, que regulamenta a planta genérica de valores dos imóveis rurais, tabela valor hectare do município de Santa Rita do Pardo, MS, e define as microrregiões e das outras providências em discussão. Com a palavra a vereadora Eme Munique.
Gente, o projeto ele fala de imposto de transmissão de bens imóveis. No momento em que nós estamos falando de você estar retendo custos, de você estar podendo, o que você puder ajudar as classes, você está auxiliando, nós estamos aqui fazendo uma atualização de valores de impostos. Lembrar e fixar que a lei de 1006 de 2009, que seria o comparativo, ela não tem no portal da transparência. E conforme foi dito pelo 2009, não tem no portal da transparência. E conforme foi dito anteriormente, o projeto que nós recebemos, ele tem o anexo 1 riscado. Ele não tem o anexo 1 e anexo 2. O anexo 1, ele está anulado, ele está riscado. Agora, em sessão, nós estamos recebendo com valores, atualização de valores, em que não é possível ser feito um comparativo, se está aí ajudando, se está atualizando, se está prejudicando, o que é aí mais sério, e também para saber a realidade do zoneamento do nosso município, que traz no anexo 2. Isso está sendo dado agora em sessão, às 8h40 eu recebi o anexo 1 e o anexo 2, que traz a tabela de valores e o zoneamento, e nós estamos votando nessa mesma sessão. Continuo pedindo aos colegas vereadores que nós precisamos de prazo para analisar, ainda mais quando se trata de projeto de imposição e alteração de valores, principalmente onde a maior atividade do nosso município ela é ainda o meio rural, e aí nós precisamos ter muitas clarezas, serenidade para estar vendo isso daí e analisando todos os fatores externos que compõem esse zoneamento. O que não foi possibilitado, você apresentando um projeto às 8h40 em sessão, para ele ser votado na mesma sessão. Então, solicito mais uma vez aos colegas vereadores, por se tratar de valores num momento tão delicado como esse, que vote contrário, para que a gente tenha mais tempo para analisar. Ou ainda que o líder do prefeito tenha condição de estar retirando o projeto em qualquer ponto que ele se encontra, para ser analisado como deve ser. Obrigada. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador João Leite. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, estendo meus cumprimentos aos demais edis, cumprimento o plenário esta noite. Senhor presidente, percebemos de que há vícios aqui que são gritantes, né, referente à matéria que estamos apreciando. Então, seria do bom senso, se o nobre líder do prefeito pudesse fazê-lo, retiramos da pauta para que seja apreciado, pois se a lei que nós estamos tratando da matéria da mesma não existe, não está exposta, então está totalmente, está viciado a matéria que estamos aqui apreciando. Se temos também um anexo que acabamos de receber nesta noite, totalmente aqui ilegível, não dá para fazer qualquer apreciação de valores da leitura da matéria. Então, nós não podemos, se nós somos verdadeiramente representantes da população, precisamos zelar por o seu bem comum, por os seus direitos. Então, eu apelo, Vossa Excelência, ao nobre líder também, que vai poder se pronunciar, que o retire a matéria de pauta, porque não tem como legislar sobre uma matéria nestas condições. Se assim o fizermos, estamos obsoletos aos direitos da nossa comunidade, e qualquer cidadão que queira impugnar esta lei, com certeza está amparado judicialmente, porque não há condições de fazer legitimidade à matéria a ser votada. Eu agradeço a oportunidade. Com a palavra, vereador Josué Nogueira Martinez. Senhor presidente, esse projeto, ele é de 2 de dezembro de 2019, ele ficou na casa todo esse período.
Solicitei parecer jurídico como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. de março. Haja visto as composições das comissões permanentes, né? E também o recesso, né? Esse período. A recomendação jurídica, a conclusão dela, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e de boa técnica legislativa, opina pela viabilidade e a técnica dessa proposição. Não tem assim nenhuma recomendação de inconstitucionalidade, de alguma coisa errada. Houve a necessidade da diligência, todos são conhecedores. A nobre vereadora se expôs no que tange não conseguir ter uma votação segura, né? Fazer um alto levantamento sobre o papel recebido na data de hoje. Mas a recomendação, senhor presidente, não impede aqui a tramitação. Agora cabe a Vossa Excelência que está conduzindo o trabalho. Que haja visto que já foi feita diligência, passou pelas comissões e agora Vossa Excelência, no entendimento de Vossa Excelência, que conduz a mesa. Agradeço. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Cleudenide. Senhor presidente, companheiros vereadores e vereadoras, eu, como o vereador Josué Nogueira disse, das diligências, eu tenho que discordar de todas as formas que foram feitas, porque se colocou o anexo 1 e 2, e nós recebemos hoje, as diligências foi antes do anexo. Então, se fazer um projeto e colocar outras folhas, outros artigos, depois dos pareceres, depois das diligências, nós vamos ter que aceitar? Isso é que eu peço para ver com carinho, com dedicação. Volto a dizer o que nós estava falando no início, antes de iniciar a sessão, que esse daqui é uma casa de lei. Nós votando se torna lei. Então nós temos que ter cuidado. Volto a frisar, não tenho nada contra o trabalho da comissão que tinha sido feito sem esses anexos. Agora, com os anexos, o trabalho ficou perdido, porque os trabalhos que a comissão fez foi antes dos anexos 1 e 2. Então, se faz o trabalho e incorpora algo no projeto, não tem que fazer mais diligência, fazer o trabalho? Seria isso aí, senhor presidente. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo uma discussão, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam com comissão e os contrários se manifestem. 4 votos contrários e cabe a mim desempatar voto favorável ao projeto. Aprovado por 5 votos a 4. Senhor presidente, quero fazer assim, a disposição do meu voto. Votei contra o projeto devido hoje, no que eu recebi o anexo, eu anotei ainda na folha de recebimento o horário que eu recebi. Porque nós, vereadores, temos que ter o cuidado, e eu não gostaria de estar votando matérias aqui, que ela é protocolada, entrega para o vereador, entregue na hora da sessão, e nós ter a obrigação de votar. Essa é uma das coisas que eu acredito que vereador nenhum tem o tempo hábil a procurar informações, recebendo imediato no início de sessão. Obrigado. Lembrando que o projeto está aqui também desde o ano passado, né, vereador Josué? E o nosso chefe da tributação esteve aqui também explanando. Não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço a presidente e declaro encerrada a presente sessão.